Fala galera, beleza? Eu sou Otávio Augusto, o Octavermet aqui do Garagem do Tempra, e hoje eu vou apresentar um outro ponto de vista sobre essa crise da Ford que não está sendo apresentado por nenhum outro canal. Eu até lamento isso porque os canais estão se prendendo muito à parte técnica, querendo culpar a Ford, como se o fenômeno dela sair fosse individual, fosse só ineficiência da Ford, não fosse mais nada. E tem aqueles que até consideram outros fatores, mas falam do tal custo Brasil, que é também outra bobagem, porque o custo Brasil está aí para a Chevrolet, está aí para a Volkswagen, elas estão indo bem mesmo com o custo Brasil. Então não é custo Brasil o problema. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro argumento que o pessoal usa é: a Ford está com uma estratégia global, não tem nada a ver com o Brasil. Gente, desde quando uma estratégia global impediu as marcas de ter uma segmentação aí por país, uma regionalização? Veja quantos carros tem só no Brasil, não se vende em outro país. Desde a da época do Tempra mesmo, o nosso Tempra era especial, era exclusivo do Brasil, até hoje, que a gente vê carros como Mobil, Kwid, praticamente nenhum outro país tem. Se está dando lucro, independentemente de ser uma estratégia global, a empresa vai manter. Então, se Ford Ka, Fiesta, Fusion tivesse dando lucro, pode ter estratégia global que a empresa ia manter sim uma exceção, digamos assim, para cá. Então, número 1, estratégia global é uma furada. Número 2, já disse, custo Brasil também é outra furada. Porque, como eu falei também, Chevrolet, Volkswagen estão indo bem, Fiat está indo bem e tem custo Brasil. Então, se esse fosse o motivo, a Ford não deixaria o país. Terceiro, falar de ineficiência da Ford é meio difícil, porque a empresa tem mais de 100 anos, é uma baita empresa, quem somos nós para falar que ela não foi eficiente, né? Quarto, carros elétricos. Quem que trouxe o Fusion híbrido aqui já em 2009, 2010? A Ford. Eu não vi outras montadoras trazerem tão cedo um carro já híbrido para cá. Né? Então, também falar de inovação, não. Plataforma, aí começam aqueles argumentos técnicos e tal. Aí beleza, vamos entrar neles então. Realmente, o Ford Ka até que estava vendendo bem, mas realmente me parece que os carros da Ford eram menos interessantes que os concorrentes. Mas isso não é suficiente para a Ford deixar o país. Sabe por quê? Porque mesmo sendo menos interessante que os concorrentes, sempre vai ter alguém que vai se interessar, vai gostar. Tem cliente para tudo. Agora, o que aconteceu? E esse é o ponto que ninguém fala e que é o que você vai ver nesse vídeo. O número de emplacamentos de carros caiu absurdamente de 2014 para frente, tá? Goste ou não do PT, seja bolsonarista, seja lulista, seja Ciro Gomes, quem for a sua ideologia política, o seu presidente favorito, etc. Isso é um fato. E a gente tem que aceitar os fatos, não pode ficar com idolatria ao ponto de ignorar fatos. E nenhum canal fala isso. Fala que caiu o número de emplacamentos de uma maneira desastrosa. Em 2012 e 2013, a gente tinha uma média de 3,5 milhões de veículos leves emplacados. Só o leve, fora os outros. Agora a gente está numa média de 2 milhões. Caímos de 3,5 milhões para 2 milhões, quase metade, com um monte de marca vendendo carro. Hyundai, Chery, Lifan, Chevrolet, Volkswagen, Honda, Toyota, Subaru, 1 bilhão de marcas aí no Brasil, muito mais do que se tinha antigamente, para o mercado pequeno, que afunilou. Alguém ia pagar o pato. Foi a Ford? Foi. Foi menos eficiente que as outras marcas? Talvez. Eu, particularmente, acho mesmo os produtos da Ford menos interessantes que os concorrentes. Mas dizer que uma marca dessa foi embora porque a plataforma dela não é sei lá o quê, porque ela queria incentivo fiscal como se as outras não quisessem, é muito superficial. A questão que me parece que ninguém fala é simples, não tem cliente para todo mundo e alguém paga o pato. Foi a Ford, mas podia ter sido outra, e acredito que mais marcas vão sair do Brasil por conta desse baixo número de vendas, tá bom? Tem também quem cita
que está mais caro fabricar carro hoje por conta do airbag, etc. Isso é outra bobagem, porque o Renault Clio é um carro que ainda hoje atenderia as legislações, ele tinha airbag antes de ser exigido e era um carro barato. Em 2013, você comprava um Clio, sei lá, por 28 mil com ar já condicionado, com 0% de juros na parcela. Tinha umas promoções da Renault incríveis na época que eu lembro. Então, vamos parar de passar pano para algumas coisas e falar a real. A Anfávia, quando se posiciona, ela fala muito superficialmente do tema, ela fala assim, que nos últimos 10 anos a gente já teve índices melhores. Ela não fala claramente que caiu pela metade a venda dos carros praticamente, né? E é por isso que você hoje não vê mais aquele carrinho popular. Sabe por que não tem mais aquele golzinho special, aquele paliozinho economy para vender? Não é por legislação, não é por custo Brasil, não é por nada disso. É porque o pobre não está mais tirando carro zero. Então, as montadoras estão focando em quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro é a classe média. A classe média que compra o Onix Prime, Turbo, sei lá o que, HB20, esses carros 1.0 na faixa de 60 mil. Tá? Então, o mercado para pobre basicamente se resume a Mob e Kwid. E só esses dois já satisfazem o mercado completamente, não tem espaço para mais ninguém. Então é isso. Quando o pobre deixa de consumir, em algum momento atinge o rico. Tá? Então essa mentalidade ainda não entrou no Brasil. O brasileiro ainda não percebeu que pobre precisa ter dinheiro para a economia circular. Se o pobre fica mais pobre, o rico perde dinheiro também. E foi o caso da Ford, mas como eu vou repetir pela trilhões uma vez, poderia ser outra. Custo Brasil não tem nada a ver, querer isenção não tem nada a ver. E esse papo de ficar pregando ódio nas redes sociais contra a Ford, falando que ela foi uma empresa que explorou o país, que queria isenção fiscal e vai tarde, porque ela não contribuiu com nada, isso é uma besteira enorme, porque a Ford foi a primeira empresa a instalar uma fábrica no Brasil, investiu pesado no Brasil, fez carros maravilhosos. Eu não gosto da Ford, mas admito que tem carros muito bons, o Focus muito bons. O motor Zetec Rocan foi uma revolução na época dos 1.0 populares, era disparado o melhor 1.0 que tinha. Então, a Ford foi uma marca importante, a gente deve respeitar ela e deve dar nome aos bois. O que está acontecendo é que não tem mercado mais. Há uma crise econômica severa, onde os ricos continuam comprando seus carros, mas os pobres deixaram de comprar, e isso afeta o saldo, sim, das montadoras, isso afeta a concessionária, faz falta a venda daqueles popularzinhos simples, pé de boi, que o pobrezinho ia lá, comprava financiado, era um carro simples, mas dava para ele usar e era novinho, né? Então, é isso, o pobre voltou a andar de ônibus. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do meu ponto de vista, que não está sendo abordado pelos outros, que estão se pegando muito aspectos técnicos ou querendo culpar individualmente a Ford por um fracasso, sendo que sim, ela foi mais ineficiente que a Chevrolet, que a Volks, foi, mas se o mercado tivesse como antes, teria espaço para ela. Ford sempre teve sua clientela, agora não tem mais porque o mercado afunilou. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não estou fazendo apologia a presidente A ou B, só estou falando de fatos. E a gente tem que admitir fatos independente de quem a gente goste na presidência ou não. E esse fato é pujante, é incrível, é muito forte. Esse número de 3,5 milhões de carros que foi vendido em 2013... 2012 e agora a gente está na casa dos 2 milhões. Afunilou muito o mercado para um monte de marca. Finalizando, antigamente, lá na época do Fernando Henrique Cardoso, tinha muito menos venda, sei lá, 1 milhão de carros por ano, 1 milhão e 300. Só que aí tinha pouca marca. Então você divide 1 milhão e 300 para 4 marcas, fica tranquilo. Hoje, dividir 2 milhões para 50 marcas não está fácil. Valeu, pessoal, e
Vamos respeitar o legado da Ford.